E aí, galera do segundo ano do COC, tudo certo com vocês? Hoje o nosso assunto da aula é sobre ética. O nosso módulo 40, ali, o capítulo 14, esse novo capítulo que a gente inicia, começa nos trazendo uma reflexão ética. Na verdade, logo a gente vai entrar num assunto novo para vocês, que é a questão do utilitarismo. Mas nós trabalhamos, então, né, nós temos que fazer um breve histórico, digamos assim, para começar a falar do utilitarismo. Então, aqueles questionamentos que a gente falou antes, de fenomenologia, de filosofia da ciência, em algum momento ainda vai voltar. Logo, a gente vai voltar a falar de filosofia da ciência nos nossos próximos capítulos. Mas agora a gente dá uma pausa nesses assuntos para falar, então, um pouquinho sobre ética, tá bom? Então, a ética, né, é um grande objeto de estudo da filosofia, é uma das áreas de estudo da filosofia, o campo que estuda a moral, que pensa a moralidade. Diversos filósofos ficaram se debatendo ali, né, no fim das contas, sobre o que era o certo, o que era errado a se fazer, se essa noção de certo e errado ela deveria ser universal ou não, qual que era o objetivo comum de todas as pessoas, enfim, né, entre outras questões que vão ser questões éticas. A ética ela faz parte da nossa vida de um modo que a gente utiliza como um elogio, né? Ah, fulano de tal é uma pessoa ética, né? Uma pessoa, poxa, uma pessoa ética e tal, pessoa honesta. Sempre se remete um pouco a essa mesma ideia. Tanto que as pessoas utilizam a própria ideia de ética para se colocar também. Quantas gestões aí de governo, até de, né, para síndico de prédio vai coloca ali que vai fazer uma gestão ética. Mas será que qual que é a compreensão ética, né, que a gente está tratando afinal de contas, né? Qual que é esse objeto afinal de contas de ética que a gente vai falar então? Então a ética ela é super pensada, né, ao longo da história da humanidade, e a gente pode inclusive conhecer a etiqueta, né? A etiqueta é aquele conjunto de regrinhas que vai ensinar as pessoas a se portar à mesa, né? Que vai de algum modo ali estabelecer que determinada coisa ela é certa ou errada, a posição que a pessoa vai ter ali então dos braços na mesa, dos talheres, enfim, e é uma forma de eu me comunicar com o outro sem necessariamente usar palavras. O que nos demonstra isso? Que a etiqueta, mesmo sendo uma ética pequenininha, nessa série de normas dessa conduta num jantar, por exemplo, e a ética, né, essa coisa grande que ela tem que ter uma significação não só para mim, mas para o outro, porque ela é uma forma de eu me comunicar com o outro sem necessariamente eu utilizar a linguagem, né, sem necessariamente utilizar a linguagem falada ou escrita. Eu me comunico, então, através dessa noção de certo e errado, né, através do ponto de que aquilo que eu considero certo e errado, ele vai ter que ter algum tipo de relação, vai ter que fazer algum tipo de sentido para uma outra pessoa também. Então, a ética ela vai pressupor também esse pretexto, digamos assim, de uma coletividade, né? De mais de uma pessoa considerando esses pontos, né, então, como corretos, por exemplo. Dessa introduçãozinha de ética, o que a gente faz agora, né? O que o nosso livro põe ali, a gente faz para a gente poder dar uma relembradinha no ano passado também, é uma retrospectiva das coisas que vocês viram e algumas coisas talvez vocês não se aprofundaram tanto, né? Eu não sei ao certo, porque como eu não dava aula para todos vocês, não sei muito bem a que ponto, né, a gente se aprofundou ou não. Eu falei até com o pessoal do centro, eu falei com o Alan também sobre o que ele já tinha dado a princípio sobre ética para vocês, porque a gente volta um pouquinho em alguns assuntos que vocês já conhecem, que a gente vai falar do Aristóteles e a gente vai falar do Kant. Obviamente, agora numa perspectiva ética, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos, né, falando desse menino aqui, o Aristóteles, tá? O Aristóteles, ele vai ter dois conceitos centrais, que é o conceito de eudaimonia e de mediania. Eudaimonia significa felicidade. E a mediania é o caminho que eu preciso fazer para chegar à felicidade, tá bom? Então, para Aristóteles, é através de uma vida equilibrada, né? Um equilíbrio nas emoções, que eu atinjo essa finalidade que vai ser a eudaimonia, que vai ser a felicidade. Lembrando que essa felicidade, ela não é uma felicidade tipo de 4 dias de carnaval, assim, não. É uma felicidade plena, uma felicidade longe das perturbações do cotidiano, é um equilíbrio realmente. Sempre que eu vejo alguém com uma camiseta escrito plena, eu super imagino que poderia ter uma camiseta escrito eudaimonia, não é mesmo? Ia ser bem legal, ia causar um conflito. Enfim, tudo bem. Vamos lá. Então, para Aristóteles, diferentemente de Platão, de Sócrates, a gente já não nasce virtuoso, a gente adquire, né, a virtude.
Como nós adquirimos a virtude? Por meio do hábito, ou seja, da prática repetida e constante de ações virtuosas. Então, é uma coisa que cotidianamente a gente vai praticando boas ações. Igual um esporte, igual, enfim, qualquer técnica que a gente tem, vai ter que né, nos aprimorar. Né? Uma pessoa que anda de skate, que joga bola, que desenha, que toca um instrumento, que aprende idioma, que estuda exata, sei lá, precisa de treino para chegar ali próximo, então, da perfeição, né? Para estar cada vez se aprimorando, cada vez melhorando. Pra vocês terem ideia, quando eu entrei na faculdade de filosofia, eu vi os textos e eu ficava apavorada. Eu pegava o texto, aí eu via assim um parágrafo, eu lia aquele parágrafo, eu ficava mais de uma hora lendo, pegava cada frase, ficava praticamente desenhando para poder entender, porque tem filósofo que escreve de um jeito realmente que não parece que não é para ninguém entender. Ele escreveu para ele mesmo assim e falou, né, foda-se o resto. Então, de algum modo, a gente vai ali adquirindo a prática para poder compreender. Né? Quando tu termina a faculdade de filosofia, ou mestrado ou doutorado de filosofia, não necessariamente tu leu todos os livros de todos os filósofos. Tu tem capacidade, digamos assim, de quando pegar um texto filosófico ter uma facilidade maior de entender. Essa é uma das potencialidades, digamos assim, que a gente sai da faculdade sabendo. Do mesmo modo, né, as pessoas todas, uma pessoa, né, pode até ter o dom de desenhar bem, mas muita gente vai lá e vai se aperfeiçoar e vai, enfim, né, saber de algum modo isso. O idioma, enfim, entre outras coisas, então, é através do hábito, da prática, que a gente atinge a excelência. A finalidade da nossa vida, da nossa existência, é atingir a excelência, tá? Em tudo que a gente faz, então, enquanto ser humano também. Então, por isso, essa prática repetida e constante de ações virtuosas é o que nos leva à perfeição. É o que nos leva a gente cair menos tombo, né? Por exemplo, entre outras coisas, é o que vai nos trazer. Gente, não é uma coisa tipo, eu levantei hoje pro idoso no ônibus, eu vou levantar daqui a 5 anos de novo. Não, é cotidiano, tá? Eu tenho que incluir esse tipo de situação, então, no meu cotidiano. Por que nós fazemos isso? Para atingir essa eudaimonia, essa felicidade, né? Isso que todo mundo busca, isso que todo mundo quer. Onde nós fazer que no fim, nossas ações, tudo que a gente quer é felicidade. Então, por exemplo, professora, eu não quero felicidade, eu quero só passar de ano. Bom, mas você vai ficar feliz se passar de ano, né? Então você quer felicidade. Professora, claro que não, eu quero ser infeliz. O que eu mais quero é ser infeliz. Sei lá, tem aluno que às vezes responde as coisas pra gente. Se você vai se sentir bem e feliz, meu amor, eu sinto lhe dizer, você vai ficar feliz em ser infeliz. Enfim, de qualquer modo, Aristóteles nos mostra que tudo que a gente faz é visando a tal da eudaimonia, que é a felicidade, tá bom? Tudo. Não tem porque a gente vai estar sempre visando a felicidade. Nós vamos chamar essa ética aristotélica de teleológica, que é o quê? É uma ética que visa os fins, né? Visa o telos. Mas, assim, a gente vai falar mais sobre essa ética teleológica na parte 2 dessa aula. Esqueci de falar para vocês isso, mas eu dividi esse conteúdo do módulo 40 em duas partes, porque ele é um conteúdo meio compridinho e eu ia ter muito exemplo para falar tal. Então, eu dividi em duas aulas. Então, essa questão do teleológico a gente volta a falar, então, na parte 2 da aula, tá bom? Bom, a gente vai ter muito autor falando de ética, tá? Não é só esses aqui que eu tô citando. A gente vai ter muito autor falando de ética. Quando a gente tem lá no primeiro ano os estoicos, os cínicos, os epicuristas, nós falamos de ética também. Eles estão falando de buscar a felicidade. Enfim, entre outros filósofos vão ter isso como uma ocupação. A gente traz nesse capítulo alguns, né? Garimpa alguns aí que vão ser importantes pra gente entender o foco desse capítulo, que é o utilitarismo. Bom, nós temos agora um outro filósofo para tratar, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant é aquele cara, né, um filósofo iluminista, que escreveu o que é o esclarecimento, falou pra gente ouse pensar por si próprio, né? Que mais? Ele é o cara do número e do fenômeno, que vocês já conhecem muito bem. E, gente, ele também vai ter a sua questão ética, né? Sua ética ela é muito interessante. E é a principal, né, contraposição, ou melhor, é o que principalmente o utilitarismo vai se contrapor, né? Que vai ser a ética aristotélica. A aristotélica não, a ética kantiana. Bom, o Kant, ele vive uma efervescência de ciência, né, no momento em que ele vive, tanto que a proposta dele, né, daquela filosofia lá da crítica que ele faz a aspectos metafísicos e a divisão número e fenômeno e tal, ele se chama também de revolução copernicana da filosofia. Então, assim, ele tem uma grande admiração pelo desenvolvimento científico e ele gostaria que a área da ética tivesse uma maior exatidão.
Porque outras áreas costumam ter exatidão, né? Eu tenho leis da natureza que vão sempre ser iguais em diferentes lugares, em diferentes épocas, para diferentes pessoas. Por que que leis da moralidade variam? Por que que leis da moralidade eu uso o argumento de que são culturas diferentes, de que são épocas diferentes, para dizer que aqui vale, aqui não vale, né? Então ele quer encontrar uma exatidão nas leis da moralidade. Ele quer que as leis da moralidade, assim como as leis da natureza, sejam então universais. Como que eu posso conseguir isso? Independente de cultura, independente de tudo que aparecer. Porque, segundo Kant, o objeto da ética são os seres humanos. E seres humanos vão sempre ser iguais. Pelo único e simples fato, são seres racionais. A única coisa que depende para eu ter uma moral é o fato de que o ser humano é um ser racional. Eu não dependo de cultura, não depende de mais nada além do fato do ser humano ser um ser racional. Então, a ética kantiana acredita que nós podemos ter leis da moralidade universais porque somos seres racionais. Única e certamente é através desse ponto que a gente compreende, então, o Kant. Uma questão, né, que acaba surgindo aqui contribui para o nosso pensamento acerca do Kant quando obedecemos nossos impulsos ou inclinações, será que nós estamos exercendo nossa liberdade? Como assim essa questão? Vamos pensar. Será que se eu me propus uma coisa, né, uma regra, e aí eu vou lá e eu mesmo quebro essa regra, porque eu senti muita vontade, sei lá, né? Eu simplesmente senti uma vontade repentina e por impulso eu vou lá e faço o que eu bem entender. Será que isso é liberdade? Né? Será que eu descumprir regras é liberdade? Regras que eu estabeleci, regras que a sociedade estabeleceu? Será que isso é liberdade? É isso que o Kant nos questiona. Vocês respondam aí, botam assim, isso é liberdade? Não, isso não é liberdade. Enfim, vocês respondem o que vocês quiserem. Mas para o Kant, não é liberdade. Quando a gente obedece nossos impulsos, nossas inclinações, quando a gente não segue retamente a nossa razão, nós vamos estar sendo prisioneiros, na verdade, né? Sendo escravos de vontade, sendo escravos de impulsos e não sendo verdadeiramente senhores de si, tá? Bom, o que acontece? O Kant vai falar que nós temos dois tipos de princípios que normalmente nós seguimos, que seria, né, dois tipos de imperativos, que seria o imperativo hipotético e o imperativo categórico. Apenas um deles é o que ele vai considerar favorável para uma ética universal, né? E não vai ser o imperativo hipotético. Em que consiste o imperativo hipotético? O imperativo hipotético é o seguinte, tá? É como se eu tivesse, né, uma hipótese, ou seja, eu tenho uma coisa lá para o futuro, né, uma tese lá para o futuro, por enquanto ela é uma hipótese, ela precisa ser comprovada ainda. Então, ela é uma ética que ela se direciona a aspectos do futuro. Eu não tenho isso agora no momento. Eu faço visando uma finalidade. É isso que quer dizer, então, o hipotético, tá? Então, o imperativo hipotético, ele é submetido por inclinações que não são racionais, como impulsos, como paixões, como as emoções, né? Então, são ações que eu vou fazer porque eu sou direcionada a aspectos que não dependem da razão, né? Então, eu sou direcionada a impulsos, a instintos, a emoções. Eu vou lá e eu me movo por raiva, eu me movo porque eu quero alguma coisa e me relaciono com amor, ou porque eu tenho fome, ou porque eu tenho... Enfim, eu tô totalmente em instintos, impulsos e paixões, tá? Por conta disso, isso não é um tipo de ética que pode ser universalizável. Por quê? Porque não é racional. Lembra que para ele eu tenho liberdade quando eu ajo de acordo com a razão apenas, né? Quando eu estou agindo de acordo com esses impulsos, paixões, eu não sou verdadeiramente livre, tá bom? Então, no imperativo hipotético, o Kant, ele visa uma finalidade, né? As ações, elas visam uma finalidade, né? Então, a ação, ela é sempre um meio para atingir um fim. Então, minha preocupação normalmente é se eu vou ter uma recompensa ou se eu vou né, receber uma punição. Então, por exemplo, eu faço os exercícios não para aprender, mas porque se eu não fizer, eu não vou ganhar nota, né? Ou eu faço, ou eu, né, não pode beber e dirigir, né? Tem isso. Mas tem muita gente que bebe e dirige. Só não vai beber e dirigir quando tiver blitz. Aí, né? Então, quer dizer, tu não tá fazendo o correto. Tu não tá sendo ético, não tá sendo moral. Tu tá
simplesmente não agindo mal por medo de punição. Tem até umas dessas frasezinhas assim de Facebook da vida que fala, né? Se você é bom porque você tem medo de punição, então você não é bom de verdade. E é isso que o Kant está colocando aqui. Ele dá o exemplo do trabalho voluntário, né? Que é o seguinte: se você faz trabalho voluntário porque no fim das contas você se sente bem com isso, ou enfim, né? Há alguma vantagem para além do simples fazer o trabalho voluntário, então isso também não está sendo verdadeiramente bom. O Kant é um pouco cri-cri, pessoal, né? Dá para entender, ele não tinha muito amigos, ele era um cara que ele é extremamente metódico, né? Dizem que quando ele caminhava, ele ia passear, as pessoas acertavam um relógio conforme ele passava. Se o Kant passa sempre aqui na frente de casa, 3 da tarde, meu relógio marca 3 e 3, o meu relógio que está errado, não é o Kant. Então, é esse nível de pessoa que a gente está falando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, o Kant ele conclui, né, que os atos movidos pela submissão da vontade, as inclinações, não poderão ser vistos como ações livres, nem como ações morais, pois a causa dessas inclinações elas vão ser externas ao sujeito, né? Então, quando eu estou falando dessas ações aí submetidas a paixões, a impulsos, que visa finalidade, que tá tipo, não sei se vai acontecer realmente, isso tudo é uma prisão aí pro indivíduo, né? Então, não é uma ação que torna livre, não é uma ação que ela é moral, ela tem sempre inclinações que vão ser externas ao sujeito. O que é interno ao sujeito? A razão. Então, as ações verdadeiramente morais, elas têm que partir da razão. E nada mais, nada menos do que isso, tá bom? Então, o imperativo hipotético é isso. Muitas vezes nós nos dirigimos a ela nesse sentido, porém, ela não é ética, tá bom? O imperativo categórico é aquele imperativo que pode tornar, então, né, uma lei universal. É o imperativo que possibilita a ética de Kant. O imperativo categórico é a menina dos olhos de Kant, pessoal. No imperativo categórico, nós agimos de acordo com a razão, única e exatamente. É simples, é papo reto. Agir de acordo com a razão. Nós tomamos também no imperativo categórico a ação como um fim em si mesma, ou seja, por que eu não vou beber e dirigir? Porque beber e dirigir é errado, né? Por que eu vou fazer exercício? Porque eu tenho que fazer o exercício. Simples assim. Não é porque eu vou ganhar uma nota, não é porque eu vou, né, vou evitar de ganhar uma bronca ou coisa do tipo, tá bom? O ser humano, então, na visão do Kant, seria livre somente quando ele agisse por dever. E esse agir por dever não é aquela ideia, né? Se vocês já ouviram aquele filme da Hannah Arendt, e aí mostra o Eichmann, né, o tenente-coronel nazista, citando o Kant, dizendo que ele agiu por dever, como Kant diz que não é agir por dever eu obedecer a ordem de um superior de um modo irracional, que era o caso ali do Eichmann, né, simplesmente obedecendo, sem fazer uma reflexão crítica, que é o que a Hannah Arendt constata. Mas eu vou seguir a minha razão. Né? Eu tenho razão, lembra do esclarecimento do Kant, né? Aquela coisa de ouse pensar por si próprio, eu possuo razão, eu vou utilizar a minha razão, eu não tenho que ter tutores do pensamento. É aqui que ele vai dizer, eu devo agir por dever, tá bom? É claro que essa obediência, né, aí então as regras, as leis, ela vai ser importante também, né? Porque como eu falei ali do exemplo da lei seca, né? Então, o medo da punição, ela não é o ponto, né, chave. O que eu tenho que me preocupar é que não pode beber e dirigir, e existe um motivo, uma causa muito importante, porque você pode colocar a sua vida em risco, a vida de outras pessoas em risco também, então é esse motivo, tá bom? Então é basicamente isso que a gente tem. Exemplos práticos eu sempre gosto de usar, pessoal, do continente, na verdade já conhece esse exemplo, né? Já está conhecendo mais ou menos, mas é sempre bom relembrar, né? Nunca é prejuízo para ninguém. Exemplos práticos dos imperativos. Imperativo hipotético, né? Por que eu não vou roubar no imperativo hipotético? Porque eu quero ser feliz, porque eu não vou conseguir botar a cabeça no travesseiro de lembrar que eu roubei, você vai ficar meio chateado. Porque eu não quero ser preso, porque se alguém me pegar roubando, provavelmente eu vou ser presa. Porque eu quero ir pro céu, porque tá lá um dos 10 mandamentos, não roubarás, portanto eu não vou roubar, né? Com medo dessa punição. Ou também não vou roubar porque eu quero ter a aprovação das pessoas. Porque se os outros sabem que eu roubei, talvez as pessoas vão ficar meio tipo, ela roubou. Então, é um dos motivos também que às vezes as pessoas não roubam, tá? Então, o imperativo hipotético está aqui. No imperativo categórico, por que eu não vou roubar? Porque roubar é errado, eu devo agir por dever. Pura e simplesmente. Professora, tem diferença pro Kant entre roubar 1 litro de leite e roubar milhões? Não.
Tá, mas a pessoa tava com fome, ela, por isso que ela roubou o litro de leite. Sim, mas a outra pessoa também tinha necessidade de comprar um iate. Então, pessoal, não dá pra botar na balança as necessidades pro Kant. Pra ele o que importa é a ação, não é a finalidade. Não é o que que vai fazer depois com o dinheiro, não é o que que vai fazer depois com o leite, não é o que vai fazer depois com nada. Pra ele, roubar é errado e ponto. Mentir é errado e ponto. Matar é errado e ponto. Independe o motivo, tá bom? É isso. Então não dá. Porque se eu permitir que uma pessoa roube um litro de leite, eu posso permitir que a pessoa roube o que ela quiser. Se eu permitir que a pessoa conte uma mentirinha, eu posso permitir que a pessoa minta o quanto e sobre que condições ela quiser. E aí não vou acreditar em mais ninguém. Entendeu? Então, qual que é a vibe dele? Vou universalizar, eu vou permitir que todo mundo faça isso e, desse modo, tem coisas que vão perder o sentido. Por exemplo, quebrar promessas. O Kant utiliza o exemplo do quebrar promessas, inclusive. Se eu permito uma situaçãozinha que eu quebrei uma promessinha, sabe aquela coisa de, na volta a gente compra, esse tipo de promessa, quebrei essa promessa. Eu posso permitir que grandes promessas sejam quebradas e ninguém mais acredita em promessa, né? Promessa já até virou uma lenda realmente. Como, por exemplo, essa que a gente usava bastante, né, em tempos que todo mundo podia andar na rua e tal, que era, vamos marcar de sair esse fim de semana? Vamos sim. E ninguém vai, né, pessoal? Ninguém vai. Essa é real o que acontece. Ninguém vai. Então, ninguém mais acredita nesse vamos marcar. Esse vamos marcar um clássico, né, que tem que agendar, né? Tem que, tipo assim, quando é que vamos marcar? Vamos marcar tal dia? Vamos marcar tal dia. E é assim que deve funcionar. Qual que é a questão fundamental para o Kant, né? O que a gente deve fazer? E aí nós temos a máxima do imperativo categórico. Vocês podem tatuar essa máxima, tá na legenda aí no Instagram, se vocês quiserem. A máxima que diz o seguinte: age de modo que a tua ação possa se tornar uma lei universal. Eu tenho que imaginar que aquilo que eu fizer, todo mundo vai fazer também. E aí, vai dar certo? Se não, não faz. Tipo assim, galera que foi no mercado ainda no início da pandemia, desesperadamente comprou tudo que tinha mais um pouco, não deixou nada pra mais ninguém. Pensa, se realmente todo mundo fizer como você, pensar como você, talvez realmente não tenha nada para ninguém. Então, não faça, né? É esse tipo de coisa que ele está nos aconselhando. A gente tá em dúvida, bota no imperativo categórico. Isso aqui é o imperativo categórico. Isso aqui é a máxima do imperativo categórico, né, na verdade. Se o mundo virar uma bosta. Então, galera, é basicamente isso. Eu tenho até aqui em casa, não vou achar agora, mas eu tenho um livro que é Kant para crianças. Ó, eu deixando aqui, tá aqui, vou mostrar para vocês. Esse aqui é da série Filosofinhos. Se vocês tiverem sobrinhos, é bem legal. E aí vai explicar o imperativo categórico do Kant. Deixa eu só mostrar pra vocês, é que o Kant passeia com um cachorro e o cachorro faz cocô na rua. E aí um amigo do Kant fala assim, deixa aí, ninguém vai ver isso aí não. E aí o Kant fala, não, se eu deixar, todo mundo pode deixar. E o mundo vai ficar assim, ó, uma verdadeira bosta. Então é isso, né, pessoal? Esse é o Kant. A questão agora para vocês é a seguinte, fechem os olhinhos e imaginem a cena. Alguns de vocês, né, o pessoal do continente, eu já fiz isso ano passado, desculpa. Mas é porque isso é a coisa que mais tem a ver com Kant, né? E é sempre bom relembrar também. Vamos lá. Uma pessoa está fugindo de um assassino e pede para se esconder em sua casa. Você aceita e logo em seguida chega o assassino e pergunta se você não viu a pessoa que acabou de esconder. O que você deveria fazer? Mentir para o assassino dizendo que a pessoa não se encontra ali ou falar a verdade? E aí, pessoal, o que vocês fariam? Me falem lá no plantão, tá? Aguardo a resposta de vocês se vocês falariam a verdade ou mentiriam. Kant, como vocês bem podem supor, ele falaria a verdade, ele ia falar, tá ali atrás do sofá, pode pegar a pessoa, tá bom? Porque ele não mente, cara. É difícil ser amigo do Kant. Ou às vezes é bom também, né? Porque amigo que mente é meio complicado. Aí, tipo, eu falo, pô, tô bonita, e tu tá ridícula. E a pessoa fala, tá ridícula, né? Então, é esse tipo de situação incômoda, né? O Kant não tem muito amigo, não tem muito ninguém perto dele mesmo. Gente, exercício para vocês. Como eu vou dividir em duas partes, eu só separei um exercício do módulo 40, né, para vocês fazerem. Olha só que legal, né? Então, exercício 3. Que mais? Lista nos estudos. Lista 7, segunda série, Prof. Fellini, Ética, é o título, módulo 40. Próxima aula vai ser módulo 40 também, mas aí então é a parte 2, tá bom? Pra gente continuar. E no mais é isso, pessoal. Se puderem, fiquem em casa, se cuidem, lavem bem as mãos, saiam só de máscara, lavem a máscara também, deixem um sapatinho na porta, peguem um solzinho.
Se cuidem, pra logo a gente estar junto, todo mundo, tá bom? Rindo de tudo isso que aconteceu. E, enfim, né? Saindo muito melhor dessa do que a gente entrou, tá bom? Beijão e até mais.